Esse é mais um episódio do ValenteCast, seu podcast sobre direito, educação e tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados em uma pequena série de 3 episódios que vão sair na sequência, hoje nos próximos 2 dias, e depois nós retomaremos a série do glossário da LGPD, que vai passar a seguir a sequência do site oscarvalentecardoso.com/blog, com um episódio por semana até completar todos os incisos do artigo 5º da LGPD. Então o episódio de hoje é dedicado ao início da vigência da maior parte da LGPD no Brasil, desde o último dia 18 de setembro de 2020, e nós vamos hoje, nos próximos 2 episódios, esclarecer questões subjetivas e objetivas da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, a quem ela se aplica, onde ela se aplica e desde quando ela se aplica. E no episódio de hoje, inicial dessa pequena série, nós falaremos sobre a quem se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados protege os dados de pessoas naturais tratados por qualquer pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, independentemente de exercer ou não alguma atividade empresarial. Então, os destinatários da LGPD são, de um lado, na proteção de direitos, todas as pessoas naturais titulares de dados pessoais. De outro lado, na delimitação dos direitos e deveres nas atividades de tratamento dos dados pessoais, pode ser qualquer pessoa, natural ou jurídica de direito público ou privado. Não existe na LGPD nenhuma regra que realize a diferenciação na proteção dos dados de pessoas vivas ou mortas. No direito comparado, o GDPR da União Europeia exclui expressamente a sua aplicação às pessoas falecidas e atribui a cada país a elaboração das regras de tratamento específicas para elas. Entende-se que no Brasil, como a LGPD protege expressamente seu artigo 1º, os direitos fundamentais da liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, e que a morte extingue a existência da pessoa natural, conforme prevê expressamente o artigo 6º do Código Civil, a LGPD não seria aplicável a pessoas falecidas. Por outro lado, o parágrafo único do artigo 12 do Código Civil assegura expressamente a adoção de medidas para a proteção dos direitos da personalidade de pessoa falecida e atribui a legitimidade para essa tutela ao cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou qualquer parente colateral até o 4º grau. Então, não se pode excluir a proteção de dados das pessoas já falecidas com fundamento exclusivo na ocorrência do óbito, porque o Código Civil protege, mesmo após a morte, os direitos da personalidade. Apesar de a LGPD não tratar especificamente, também nós podemos acrescentar que os entes despersonalizados, ou seja, aqueles que não possuem personalidade jurídica, como condomínios, sociedades de fato e a massa falida de uma pessoa jurídica, também devem cumprir as normas legais sobre proteção de dados. Além disso, existem algumas exceções às regras de proteção de dados que estão previstas no artigo 4º da LGPD, que exclui da incidência legal o tratamento de dados pessoais realizado, primeiro, por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então, em regra, pessoa natural, além de poder ser titular de direitos, também pode cumprir os deveres da lei quando realizar alguma das atividades de tratamento de dados pessoais. Como exceção, como primeira exceção, o artigo 4º da LGPD prevê que se a pessoa natural realizar alguma atividade de tratamento de dados pessoais para fins exclusivamente particulares e não econômicos, não incide a LGPD sobre essa relação. Em segundo lugar, a LGPD também não incide a atividade de tratamento de dados pessoais realizada por pessoa natural ou jurídica para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos ou acadêmicos. Uma ressalva: no tratamento para fins acadêmicos,
ainda que não haja a aplicação da LGPD sobre a atividade de tratamento, ela só pode ser realizada se estiver enquadrada em uma das bases legais previstas no artigo 7º da LGPD ou, se forem dados pessoais sensíveis, em uma das bases legais de tratamento previstas no artigo 11 da LGPD. Então, há a necessidade da observância da base legal para tratamento de dados pessoais para fins exclusivamente acadêmicos, ainda que a atividade em si não seja regulada pela LGPD. Em terceiro lugar, também não incide a LGPD no tratamento de dados pessoais realizados por pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado sob a tutela da pessoa de direito público para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais. Então, a LGPD não incide em processos judiciais penais, ou seja, inquéritos policiais em ações penais, não há incidência da LGPD. Atualmente, nós estamos gravando o episódio no final de setembro de 2020, está em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei que institui a denominada LGPD penal, ou seja, uma lei geral de proteção de dados relacionadas a processos criminais, uma lei específica para esse fim. A perspectiva é que haja ou uma aprovação ou pelo menos uma definição do texto que vai ser levado a debate e aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado até o final de 2020, mas por enquanto não há a incidência da LGPD sobre inquéritos policiais e ações penais. E quarto e último lugar, a última exceção prevista no artigo 4º da LGPD, não incide a lei quando o tratamento de dados ocorrer fora do território nacional e que não seja objeto de comunicação ou uso compartilhado com agentes de tratamento brasileiros ou nos casos de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência, por exemplo, 2 países diferentes que não o Brasil realizam a transferência de dados, pessoas localizadas em 2 países diferentes do Brasil, desde que o país de origem proporcione um grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na LGPD. Então, nessas 4 exceções do artigo 4º da LGPD, ainda que a lei não incida sobre elas, isso não significa a ausência de regulação normativa, mas sim que deve ser aplicada a lei mais adequada para cada situação de acordo com as pessoas envolvidas na relação jurídica. Por exemplo, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, o Código Penal. E eu faço remissão aí também a uma série que em breve deve também vir para o podcast, mas que está disponível no site oscarvalentecardoso.com/blog, sobre o diálogo das fontes da LGPD com outras leis e decretos no Brasil. Então, a proteção de dados pessoais, ainda que tenha sido organizada, sistematizada e tratada de forma mais atual pela LGPD, ela já existe há um bom tempo. Nós temos desde o Código de Defesa do Consumidor, principalmente, regras específicas sobre tratamento de dados pessoais. Então, dizer que a LGPD não incide em uma determinada relação jurídica que envolva dados pessoais não significa a ausência de lei reguladora ou protetiva de dados. Nós vamos ter a lei aplicável de acordo com a natureza da relação jurídica e com as pessoas envolvidas. E também nessa última hipótese que eu mencionei de exceção do artigo 4º da LGPD, nós vamos ter situações de transferência internacional ou de dados coletados fora do território brasileiro em que nós não teremos a incidência de nenhuma lei brasileira sobre o caso. Então encerramos hoje esse episódio sobre a quem se aplica a LGPD e amanhã nós voltamos com o segundo episódio dessa pequena série para falar sobre onde se aplica a LGPD e, por último, daqui a 2 dias, nós veremos quando se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados. Até lá!